Graça e paz, irmãos. Amém. Vamos abrir as Escrituras no livro Tito, Epístola de Paulo a Tito, capítulo 1, a partir do versículo 10. Tito, capítulo 1, a partir do verso 10. Vamos ler até o versículo 16. Tito 1, do 10 ao 16. Diz o texto sagrado: porque existem muitos insubordinados, pauradores, frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos. Somos gratos pela tua palavra, pela Escritura que nos orienta, que nos protege, que nos guarda. Nós te louvamos por tudo que ela ensina e porque ela nos guia para a forma saudável que a igreja deve viver. Ela nos alerta contra o erro, ela nos diz como o erro deve ser combatido e ela nos mostra o caminho da verdade. Que o Senhor nos abençoe nesta noite com a verdade da tua palavra. Que o Senhor abra os nossos ouvidos, destape a nossa compreensão e que nós possamos assimilar, refletir, meditar em tudo aquilo que está contido na tua palavra nesta passagem. Nós precisamos da tua palavra, Senhor. A nossa igreja precisa da tua palavra. Que o Senhor preserve entre nós a exposição fiel das Escrituras, para que a tua igreja não seja enganada, que a tua igreja não seja privada da tua verdade. Que a tua igreja seja alvo da exposição das Escrituras e ao mesmo tempo a igreja seja exposta às Escrituras. Nós pedimos encarecidamente nesse momento que o Senhor fale conosco por meio desta palavra que o Senhor nos deu, tua revelação, a Bíblia Sagrada, a Epístola de Paulo a Tito, desse verso 10 até o 16. Fala conosco, Senhor, nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Nós estamos dando continuidade hoje ao que Paulo ensina na Epístola de Tito. São muitas coisas relacionadas à igreja, são muitas coisas relacionadas à família, são muitas coisas relacionadas à liderança da igreja, à vida social da igreja, o testemunho da igreja num mundo caído. Hoje nós vamos considerar o alerta que Paulo dá à igreja que estava em Creta, liderada por Tito, com respeito aos falsos mestres, com respeito aos falsos ensinos desses falsos mestres. Anteriormente nós lemos as qualificações que Paulo listou a respeito dos presbíteros, e a continuidade desse capítulo, é importante frisarmos isso, é uma posição antagônica ao que são as qualificações dos presbíteros. Nós vamos observar que tudo que está do verso 10 até o 16 com respeito aos falsos mestres é o contrário
do que os presbíteros devem ser na igreja. Para nós nos lembrarmos, nós vamos ler do verso 5 até o verso 9 e considerarmos o que Paulo diz a respeito da liderança dos presbíteros, que são pastores da igreja. Ele diz: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes e que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo, entenda-se aqui bispo como sinônimo de presbítero, seja irrepreensível como despenseiro de Deus, um mordomo de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Nós observamos, irmãos, no sermão passado, que os presbíteros da igreja devem ter o poder da palavra em suas mãos, nos seus lábios e nas suas mentes. Não tem condição de termos presbíteros na igreja que não dominam o ensino básico do evangelho. Os presbíteros não são apenas supervisores, eles são ensinadores da igreja. Os presbíteros não são chamados para fiscalizar o pastor, eles são chamados para ensinar a igreja. Os presbíteros não são chamados para ficar observando onde foi que caiu o reboco no templo. Eles são chamados para ensinar a igreja. Eles têm uma forte responsabilidade doutrinária dentro da igreja. Infelizmente, no nosso tempo, na nossa tradição denominacional, os presbíteros desapareceram. Eles ainda existem como cargo nas igrejas, mas a prática do presbiterato sumiu há muito tempo. Não há mais um trabalho de ensino, de supervisão, de acompanhamento, de direcionamento. Há apenas homens que recebem títulos e em muitas igrejas sentam-se nas suas cadeiras diante da igreja na hora do culto. Isso não é presbiterado. Isso nunca foi presbiterado. Nós vamos observar o que Paulo vai dizer aqui a respeito dos falsos mestres e como isso é um exemplo para aqueles que foram chamados para o ensino. Observe só no verso 10. Paulo vai dizer: porque existem muitos insubordinados, pauradores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão. Veja aqui, primeiro Paulo fala de insubordinados, e é um contraste com o versículo 9. Veja o que diz o verso 9, que os presbíteros são apegados à palavra fiel. Eles são homens subordinados a Deus e a sua palavra. Há uma diferença aqui do falso mestre, que aparentemente tem autoridade, e aquele que verdadeiramente tem autoridade na igreja, que é o presbítero. O presbítero é submisso à palavra. Ele não se insurge contra a doutrina, ele não se insurge contra a escritura. O falso mestre é insubordinado ao texto bíblico, é insubordinado à autoridade da palavra de Deus. O texto vai continuar aqui. Veja só o que o texto nos diz aqui sobre pauradores frívolos. Isso nada mais é do que faladores tolos, falastrões, falam demais, língua solta, fala muita coisa e faz muito pouco, fala muita bobagem e não tem sabedoria em seus lábios. Os presbíteros são homens sábios, da sua boca deve sair sabedoria bíblica, do seu olhar deve sair sabedoria bíblica, do seu pensamento deve sair sabedoria bíblica. Os presbíteros devem saber o que falam. No nosso tempo, as pessoas se arrogam, se orgulham de dizer o que pensam, e acham que isso é certo. Não, eu digo o que eu penso, e eu sou sincero. A Bíblia dá um nome para isso, sabia? A Bíblia chama isso de insensatez. As pessoas estão se gloriando da sua insensatez. Vem na minha cabeça, eu falo logo, porque eu sou sincero. A Bíblia nos diz que o sábio pensa antes de falar, considera o que vai falar. E muitas vezes a sabedoria está no silêncio, não está na fala. Os presbíteros da igreja são marcados por não serem homens precipitados e que não falam bobagens. Eles são homens graves. Grave
no sentido de que eles são sérios no que dizem. E quando eles falam, a igreja ouve. Quando eles levantam-se para orientar a igreja escuta com muita atenção o que eles estão dizendo, porque eles são homens exemplares. O texto continua dizendo que os falsos mestres também são enganadores, especialmente os da circuncisão. Veja como Paulo vai fazendo um contraste aqui de quem é o presbítero ou os presbíteros, ou do que ele carrega com o que carrega o falso mestre. O falso mestre é um enganador. O presbítero é um homem da verdade, sujeito à palavra da verdade. Ele está comprometido com a verdade. Ele não está comprometido com algum jeitinho brasileiro de resolver as coisas, né? Ele não está comprometido com pecados da igreja. Ele não está comprometido com alguns acordos. Ele está comprometido com a palavra de Deus. O maior compromisso do presbítero é com a palavra de Deus. Por isso, um presbítero, um pastor da igreja, em alguma hora vai ter que disciplinar alguém que ele ama muito. Vai ter que repreender alguém que ele ama muito. E ele pode se sentir até incomodado em não fazer isso. Essa é uma tentação da carne. Quando um presbítero deixa de exercer o seu ofício porque ele teme os homens, ele está sendo infiel a Deus, infiel à palavra, está sendo insubordinado à palavra, o que é uma marca de um falso mestre. No verso 11, Paulo vai dizer a respeito agora da função dos presbíteros diante dos falsos mestres. Paulo diz: é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, por torpe ganância. Veja só o que os falsos mestres estavam causando em Creta. Eles estavam desviando famílias. Eles visitavam casas, ensinavam doutrinas erradas, levantavam o coração do povo de modo de ocorrer ali uma insurgência contra a própria liderança da igreja. E Paulo então diz a Tito que deve transmitir aos presbíteros: os presbíteros devem fazer emudecer os falsos mestres. Veja a tamanha autoridade que os presbíteros têm. Eles devem fazer calar os falsos mestres. É preciso fazê-los calar. Então o que é que nós vemos aqui? Paulo lista aqui uma série de coisas. A primeira coisa: esse povo estava enganando as famílias. E como é que os presbíteros reagem a isso? Paulo diz: façam eles se calarem. Vocês são líderes da igreja. Segunda coisa: eles estavam levando não só famílias ao engano, mas toda a igreja ao engano. Estavam levando a igreja à mentira. Terceira coisa: eles estavam fazendo isso por ganância. Eles não queriam o crescimento da igreja, eles não queriam o bem da igreja. Eles queriam tirar da igreja algo. Eles queriam poder pelo poder. Agora, facilmente o povo de Deus é enganado por esse tipo de gente. Facilmente. Muitas igrejas têm esse tipo de líder. Enquanto isso, onde está o restante dos líderes da igreja? Uma igreja saudável não tem um líder apenas. Ela tem uma liderança saudável. Uma liderança. Nessa liderança há um supervisor. Mas ele não é um rei. Ele é um servo dos servos. Ele deve ser um servo da palavra. A outra coisa que Paulo diz aqui, na verdade Paulo diz aqui que eles devem ser calados, mas nós não sabemos como. Se é pela disciplina ou é pelo argumento. Nós não sabemos. Mas como Paulo vinha dizendo aqui no versículo anterior, no versículo de número 9, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Em primeira instância, os presbíteros devem ter alto poder argumentativo com base nas escrituras para calar e repreender o erro na igreja. Por isso, quando nós vamos eleger presbíteros, nós devemos considerar isso algo muito importante. Isso não é uma coisa de menos importância na igreja.
Presbíteros não são eleitos porque eles são homens bons. Presbíteros não são eleitos porque eles são tementes a Deus. Tudo isso deve estar presente. Mas eles devem ser verdadeiros guardiões da doutrina. Mas o que é que acontece dentro das igrejas? Acontece uma crise terrível, irmãos. Porque não tem homens dispostos a servir no presbiterato. Os que têm muitas vezes capacidade intelectual se acovardam. Porque eles não querem lidar com problemas. E ser presbítero é lidar com problema, é dormir com problema, é acordar com problema, é respirar problema. Mas Deus chamou homens para isso. Para cuidarem da igreja de Deus, que é uma igreja ainda pecadora, cheia de problemas. Mas que pela graça de Deus vai aprendendo a lidar com esses problemas por meio da vida dos presbíteros. Da vida dos presbíteros. Veja o que Paulo continua dizendo aqui agora no verso 12. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Paulo está citando aqui Epimênides. Veja qual era a designação, o retrato do cretense. Imagine Paulo dizendo assim, citando algum poeta de Caruaru: todo caruaruense é mentiroso, fera terrível e preguiçoso, não quer trabalhar. Imagina. E Paulo continua no verso 13: tal testemunho é verdadeiro. O problema não está, ele está dizendo aqui, o problema não está apenas nos falsos mestres que estão ensinando coisa errada à igreja. O problema também está no povo. Veja o que o povo é: fera terrível, ventre preguiçoso. Isso aqui é muito pesado, irmãos. Mentirosos. Esse povo era o povo de Creta e era o povo da igreja de Creta também. Paulo diz: esse testemunho é exato, portanto, repreende-os. Repreende-os. Tanto os falsos mestres estavam enquadrados nisso, como a igreja também. Repreende-os, tal testemunho é exato, porque eles precisam ser repreendidos severamente para que sejam sadios na fé, para que o povo seja sadio na fé. Observe o que Paulo diz: sejam repreendidos severamente. Agora você pensa que é bom um pastor repreender severamente a igreja? Você pensa que é confortável o pastor repreender severamente um crente, cara a cara? Chama ele: vem cá, meu irmão, o seu pecado é esse. E muitas vezes os crentes argumentando na defesa do seu pecado: mas também tem outra pessoa, mas fulano de tal, insubordinado, que não se dobra a palavra de Deus, que não se dobra a verdade, a repreensão da verdade pela palavra de Deus. Um presbítero tem que lidar com isso. Sem coragem não há exercício fiel do ofício. Coragem com base na verdade de Deus. Para quê? Para que eles sejam sadios na fé, para que a igreja tenha saúde. Um presbítero, pastor ou pastores da igreja, não é só aquele que abraça, fofinho. Não é que todo mundo gosta dele como fofinho, que ele é carinhoso com todo mundo, que ele abraça: oh, meu amado, minha amada, você é uma bênção, eu amo você em Jesus Cristo. O presbítero tem que ter gravidade. Ele não deve ser uma pessoa ruim, né? Ele não deve ser uma pessoa ranzinza, mas quando for necessário, repreende-os severamente. E ele não repreende pedindo desculpa, não. Eu já vi isso acontecer. O pastor vai repreender a igreja: meus irmãos, me desculpe, mas eu tenho que fazer uma repreensão aqui. Não, me desculpe por quê? Se o povo está errado, a repreensão tem que ser dada mesmo. E Deus chama os seus ministros para isso também. O texto continua: e não se ocupem, verso 14, com fábulas judaicas, com mandamentos que são de homens, desviados da verdade. O povo tem que aprender a se ocupar das coisas de Deus, da palavra de Deus, não do que não pertence às coisas eternas. Verso 15: todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas.
Isso aqui nos ensina sobre a importância da pureza de mente de um crente, da pureza de mente de um oficial. No tocante a Deus, verso 16, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes, reprovados para toda boa obra. Nós tínhamos um problema aqui com os falsos mestres que estavam contaminando a igreja, e Paulo estava direcionando Tito a lidar com isso com urgência. Paulo instrui Tito a repreender, Paulo instrui Tito a estar comprometido com a verdade, Paulo instrui Tito a calar os desobedientes à palavra de Deus e aos insubordinados. Não é todo mundo que fala na igreja, não. Não é todo mundo que fala na igreja, não. Os presbíteros têm total autoridade de dizer: aqui você não fala, não. Você não ocupa esse púlpito. Não é como qualquer igreja por aí que você chegou ontem, amanhã você já está tendo a oportunidade para falar. Você não sabe nem quem é a pessoa. Não, porque eu fiz um curso não sei aonde. Não interessa. Os pastores, os presbíteros são zelosos guardiões da palavra e do púlpito da igreja. Chegou? Senta aí, meu irmão. Escuta a palavra. Ah, mas eu sei mais do que esse presbítero. Eu sei mais do que esse pastor. Isso não interessa. A quem Deus deu a autoridade? Um presbítero pode saber muito menos do que um irmão que está sentado no banco. O irmão no banco pode ter um doutorado, pós-doutorado, PhD na China. E o presbítero pode ter apenas o primeiro grau. A autoridade de liderar a igreja foi dada ao presbítero, não ao doutor que está sentado no banco. E ele tem que submeter a isso. Porque é assim que a palavra de Deus ensina. Então, chegou, que oportunidade? Não vai ter. Não vai ter. Vai ter que sentar, vai ter que ouvir, vai ter que receber a instrução, vai ter que entender como é que a igreja é, o que a igreja crê, quem são os líderes da igreja, como eu devo me portar dentro da igreja de Deus, em relação à verdade de Deus, porque é assim que as Escrituras ensinam. Então, para caminharmos aqui para o fim, minha primeira aplicação aqui, do que vimos até então, é que temos aqui também, além de um exemplo para os presbíteros, além de uma instrução para a igreja a como lidar com os falsos mestres, não dando cabimento a isso, nós não podemos nos iludir com o carisma. Porque fulano, porque Beltrano é tão carismático, ele é tão servidor, ele se envolve em tudo. Vamos dar uma oportunidade? Calma. Não é assim. As pessoas podem se envolver em várias coisas na igreja, mas o ensino na igreja precisa ser uma resolução da igreja. Ensina na igreja quem a igreja elege. É assim que a Bíblia ensina. Quem é que ensina a igreja? Quem a igreja elegeu. A igreja diz: esse. Eles são competentes para nos ensinar a palavra de Deus. Então são esses que vão ensinar a palavra de Deus. Uma coisa que aprendemos aqui é que as características desses falsos mestres também são um contraste à masculinidade não bíblica. No primeiro sermão nós vimos que as características que Paulo dá aos presbíteros são características também dos homens bíblicos na igreja, mesmo que não sejam presbíteros. No verso de número 9, no verso de número 6, nós observamos isso. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, não são insubordinados. É indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, não violento, não cobiçoso de torpe ganância, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel. Essas são características de um homem crente. Mas aqui Paulo também mostra as características de um homem que não é crente e que pode estar na igreja. Um tolo, falador de bobagens. Isso é característica de um homem tolo que está na igreja. Insubordinado, enganador, mentiroso. Veja só as características. Preguiçoso, irado, fera terrível. Irmãos, impuro, versículo de número 15. Consciência impura. Essas são características de homens
ímpios que podem estar dentro das igrejas. Nós devemos olhar para essa passagem e devemos olhar para nós mesmos e nos perguntarmos: eu sou assim? Eu sou um falador de bobagem? Eu sou um homem dominado pela ira? Eu sou um homem insubordinado a Deus e a sua palavra e me orgulho disso? Eu sou assim mesmo e eu sou assim, eu sou verdadeiro, eu falo o que eu penso, eu explodo mesmo e acabou. Nós somos assim? Não é assim que o Evangelho ensina. Se nós somos assim, nós temos que receber o molde do Evangelho para a nossa vida. Você, homem que está aqui hoje, você é um homem ganancioso. Porque um homem ganancioso, essa marca da ganância, não é a marca de um homem piedoso. Um homem piedoso é trabalhador. Mas a ganância é um pecado. A ganância é a ânsia de você ter alguma coisa a qualquer custo. Isso não é a marca de um homem piedoso. Um homem piedoso trabalha para ter as coisas, mas ele ora: seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. Pode ser que não seja a tua vontade, a minha vontade, e eu me submeto à tua vontade. A segunda coisa, meus irmãos, que nós aprendemos aqui, é que aprendemos a sermos humildes, homens e mulheres, pacientes, não violentos, contentes. Aprendemos também que devemos olhar para o texto sagrado e aprendermos de uma vez por todas que a Bíblia nos ensina um evangelho prático. Um evangelho prático. O evangelho sempre nos leva para a prática. O evangelho nunca nos deixa no mundo das teorias. Isso é filosofia, não é evangelho. O que nos leva para o mundo das teorias é um pensamento filosófico, não o evangelho. O evangelho sempre nos arrasta para a forma que devemos viver de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o que Deus disse. Pastores, presbíteros precisam ser homens tementes a Deus. Os crentes da igreja precisam ser homens e mulheres tementes a Deus. Eles não só se alimentam do que a igreja pode dar, eles vivem do que a igreja dá. Eles aplicam às suas próprias vidas o que a igreja dá. As igrejas estão abarrotadas de pessoas. É possível que essa igreja ainda encha mais do que ela já está cheia. É possível que em alguma altura, em 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, não tenhamos mais lugar para ninguém. Mas isso não me impressiona, irmãos. Essa igreja não está cheia de gente piedosa. Ela não está cheia de crentes regenerados. Ela está abarrotada de pessoas, não significa que ela está abarrotada de convertidos ao Evangelho. Há muitas pessoas que estão aqui, estão vindo e virão para ouvir o Evangelho e serem condenadas, porque elas nunca se arrependerão. E isso é trabalho do Espírito Santo também. Não pensem que o pastor de vocês vai se deslumbrar, se maravilhar, porque no domingo à noite não tem mais lugar para sentar, porque não tem mais cadeira para colocar. Eu não me impressiono com isso. A minha oração é que Deus converta corações. Se eu estiver aqui nesta igreja com 20 crentes convertidos, é melhor do que 500 ímpios. Mas se Deus quer trazer pessoas para ouvir o Evangelho da Graça, que elas ouçam, para a sua salvação ou para a sua perdição, mas que elas ouçam. Que Deus nos dê líderes bíblicos comprometidos, fiéis. Que Deus me guarde o meu passo. Que Deus guarde a minha passada nessa igreja. Que Deus guarde cada passo que eu dou para subir nesse púlpito, para ministrar a vocês, semana após semana. Eu prego em média nessa semana de 4 a 5 vezes, contando com a escola dominical. Todas essas vezes, tenho certeza disso, que tudo o que é falado, antes foi orado, antes foi meditado. E a minha oração é: Senhor, invada o coração do seu povo. Transforme o coração do seu povo, mude a atitude do seu povo, dê fervor ao coração do seu povo, visite-nos com um grande avivamento. Não permita que eu pregue para mortos toda a minha vida. Permita que eu pregue para vivos, pessoas ressuscitadas pelo Evangelho da Graça de Deus. Por isso, meus irmãos, a escolha de presbíteros, de pastores, é uma grande responsabilidade da igreja. Isso deve ser feito debaixo de muita oração, debaixo de muita observação, debaixo de muito discernimento, de muito temor, a fim de que a igreja seja abençoada.
com bons ministros. Jeremias disse assim: em nome de Deus, dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Jeremias está falando dos líderes gerais do povo, não especificamente do ofício pastoral. Mas esse texto se aplica perfeitamente ao que nós estamos tratando. Nós devemos orar com base nessa promessa. Senhor, o Senhor disse que daria conhecimento e inteligência a esses homens, a serviço de Deus. Guarde os nossos presbíteros, Pai, Senhor. Guarde os nossos pastores. E dê-nos mais homens que possam contribuir com o pastoreio da igreja. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos.